Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. É com muito prazer e grande alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez para transmitir um trecho importante, um ensinamento que nós podemos encontrar na Palavra de Deus. Quero chamar então a sua atenção para o que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 11, versículos 20 e 21. Provérbios capítulo 11, versículos 20 e 21. Desde já, rogamos ao Senhor que traga edificação e que derrame bênçãos preciosas sobre aqueles que nos ouvem e nos acompanham. Assim dizem os versículos que nós mencionamos. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Vamos então pensar e refletir sobre os ensinos da parte de Deus que nós encontramos aqui. Ora, a primeira e talvez mais importante lição que nós podemos aprender desses versículos é que o destino das pessoas, o destino da vida das pessoas se define em grande parte pela maneira como elas se relacionam com Deus. Se por um acaso o Senhor reprova, condena as atitudes de alguém, se por um acaso alguém vive em franca desobediência, desafiando os mandamentos de Deus, certamente o resultado final será desgraça, miséria, morte, castigo. Certamente as pessoas atrairão coisas muito ruins, consequências muito pesadas para si, se elas desafiam a autoridade do Criador e se elas não observam os parâmetros que Deus coloca diante de nós. Todavia, se alguém obedece ao Senhor, teme ao Senhor de todo o coração, serve ao Senhor nos seus caminhos, por mais que alguns abalos surjam, por mais que a tristeza apareça, por mais que dificuldades se multipliquem, nós vamos perceber que ali o Senhor preservará a vida dos seus servos, livrará, o Senhor providenciará aquilo que for necessário para socorrer, para acudir, para consolar aquele a quem Ele ama. Não é? Então, a maneira como nós nos relacionamos com Deus e o modo como o Senhor classifica as nossas ações são determinantes para o final, para o resultado final que iremos encontrar nesta vida e em uma próxima, né? Ou seja, tanto quando pensamos no aspecto temporal e terreno, quanto quando pensamos no aspecto celestial e eterno, aquilo que nós vamos colher virá como consequência, né, da nossa vida com Deus, ou, quem sabe, de uma atitude de desprezo para com o Senhor, o que absolutamente não é recomendável em nenhuma hipótese, muito menos nos termos em que coloca o autor do livro de Provérbios. Então, observamos aqui que no versículo 20 ele diz que abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Notem que esse termo, essa palavra abomináveis, é uma palavra realmente bastante pesada. É uma palavra condenatória, né? É uma palavra que expressa repugnância, é uma palavra que dá um tom e traz um sentido de juízo, né, da parte de Deus. Então, aqueles que são perversos nos seus corações, eles incorrem na ira de Deus. Certamente não é isso que nós desejamos, né, para as nossas próprias vidas, nem para as vidas das pessoas. Quando pregamos o Evangelho, por exemplo, conclamamos as pessoas que se arrependam dos males praticados, ou quem sabe de possíveis perversidades, de ações cruéis, não é? E certamente instamos com as pessoas que elas se resolvam com Deus e que assim também elas procurem demonstrar respeito, consideração e amor ao próximo.
Aqueles que são abomináveis, né, aos olhos de Deus, por vezes se mostram também abomináveis aos olhos dos outros, não é? Então, esta relação, ela é estabelecida também biblicamente. Portanto, os perversos, né, eles são aqui contrastados com aqueles que andam de forma irrepreensível, porque se por um lado abomináveis para o Senhor são os retos de coração, os que andam em integridade são o seu prazer. Né? Aqueles que são íntegros para com Deus, aqueles que são justos, aqueles que levam Deus a sério, estes também, ao invés de incorrer na ira do Senhor, acabam recebendo o favor de Deus. Deus se mostra benevolente, Deus se mostra misericordioso, Deus se mostra especialmente amoroso, gracioso para com aqueles que também, até mesmo como fruto das iniciativas divinas, apresentam obras que são aprovadas, né, pelo Senhor. Então nós temos esse ensinamento colocado aqui diante de nós, né? Aqueles que são perversos de coração se colocam contra Deus, procuram servir a si mesmos, não têm nenhum tipo de consideração para com o seu semelhante, mas, por outro lado, aqueles que andam de forma íntegra com o Senhor, não apenas têm um coração preenchido por anseios valorosos e dignos, como também refletem isso em todos os tipos de relacionamento que eles também estabelecem entre os homens. Portanto, nós temos aqui este contraste sendo feito. Algo muito interessante, não é, que talvez nós possamos nos perguntar: como identificar aquele que é perverso, aquele que é justo? Como identificar se alguém de fato ama a Deus, se alguém é hipócrita, não é? Se alguém vive para si? Ora, pelos frutos se pode conhecer certamente as árvores, não é? Mas, mais importante do que isso, nós temos a dizer aqui: Deus conhece o coração das pessoas. Deus conhece o coração das pessoas. E as pessoas agem de conformidade com aquilo que é dominante no seu próprio coração, não é? Então, se nós, por exemplo, recorrêssemos aí a um exemplo bíblico muito conhecido, de Abel e Caim, nós temos ali um homem justo e temos ali um homem ímpio. A Bíblia diz que Abel era justo e ele trouxe uma oferta que foi agradável ao Senhor, enquanto isso Caim era mau, era ímpio, e trouxe para Deus uma oferta da qual o Senhor não se agradou. Não é? A Bíblia diz muito claramente que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas que o Senhor não se agradou nem de Caim e nem da sua própria oferta. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Porque Deus vai onde ninguém pode ir. E o coração, né, que é enganoso para nós, que nos engana, que nos ilude, não ilude a Deus, não engana a Deus, porque Deus não se deixa enganar por coisa alguma. Né? E o coração, ele marca a origem da conduta moral, né, ou da conduta imoral de uma determinada pessoa. E Deus é o perfeito juiz, porque ele conhece todas as coisas, inclusive aquilo que está no recôndito do ser de cada indivíduo. Deus consegue vasculhar o interior da alma das pessoas como nada mais o faz. Na verdade, a própria palavra de Deus é incisiva e ela penetra no nosso coração, no nosso pensamento, desvendando os propósitos que talvez outrora estivessem ocultos. Né? Quando ouvimos a palavra de Deus sendo exposta, muitas vezes a nossa vergonha é exposta. Nós ficamos constrangidos diante dos sacolejos que a Bíblia faz. Nós ficamos constrangidos diante do fato de que a Bíblia expõe os pecados e as maldades humanas e muitas vezes os sentimentos negativos dos homens de uma forma tal que não tem como qualquer um de nós não se enxergar devedor a Deus, pecador, diante das Escrituras Sagradas.
E nesse sentido, nós somos também conclamados ao arrependimento, porque afinal de contas, justo, né, plenamente justo, perfeitamente justo, só há um, que é Jesus Cristo. Todos nós, porque cremos em Jesus e passamos a praticar boas obras, somos, na verdade, reconhecidos como filhos de Deus e andamos como pessoas que foram justificadas por Ele. Não é? Então, existe este aspecto aqui também que precisa ser ressaltado. E quando nós afirmamos que Deus conhece o coração, nós estamos fazendo uma declaração bastante séria, uma declaração profunda, não é? Porque o Senhor, ele consegue perscrutar aquilo que está lá no âmago, não é, do ser das pessoas. De modo que quando Deus julga os homens, quando Deus julga a perversidade dos homens, ou quando Deus recompensa a bondade que os homens praticam, o Senhor leva em consideração, como justo juiz que tudo, exatamente tudo, porque ele conhece tudo, né, perfeitamente. É interessante fazer aqui uma comparação, porque quando os juízes da terra julgam as suas causas, né, em grande medida eles vão tentar se ater aos fatos conhecíveis, né, o que são possíveis de conhecer, os fatos conhecidos, que estão ali, que podem ser comprovados, né? Muito embora nossas legislações falem também que a intencionalidade pode ser de alguma forma aferida, é certamente muito difícil para os homens, é muito difícil para os seres humanos julgar intenções, motivações, sentimentos, não é verdade? Então, muitas vezes, nós vamos nos ater aos fatos concretos e vamos buscar a materialidade, né, das provas e coisas do tipo, testemunhos. Vamos tentar formar as nossas convicções do que aconteceu em determinado fato investigativo, não é? Em determinada ou qualquer coisa do gênero. Mas Deus não precisa destas coisas. Ele nos conhece a fundo. Esse é o ponto. Deus conhece as nossas intenções, as nossas motivações. Deus conhece os nossos pensamentos. Portanto, se agimos de forma maldosa, malvada, o Senhor sabe muito bem. Se mentimos, se manipulamos, o Senhor sabe muito bem. Se somos hipócritas em alguma situação, o Senhor sabe muito bem. Quando agimos, por outro lado, de uma forma correta e íntegra, quando temos boas intenções e quando nutrimos bons sentimentos e quando nos apegamos verdadeiramente, de forma genuína à sua palavra, o Senhor também sabe. O Senhor sabe se nós temos compromisso verdadeiro com Ele ou não. Se a nossa fé em Jesus Cristo é uma fé, é uma confissão que se expressa, não é, na nossa vida, através das nossas ações, palavras, pensamentos, ou se nós apenas estamos tentando viver de uma forma falsa, né? Então, enfim, o Senhor conhece todas as coisas e é por isso que Ele julga todos os homens perfeitamente. É por isso que nós temos um provérbio aqui que diz que abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Vejam só que coisa interessante, né? Os perversos, a expressão aqui completa é os perversos de coração. Deus conhece o coração dos perversos, como Deus conhece o coração dos justos, né? E ao dizermos isso, nós estamos revelando, trazendo aqui uma verdade que consola os justos, mas que deve atemorizar os ímpios, não é verdade? Os perversos. Dizer que Deus conhece o nosso coração é algo apavorante para quem não o serve, para quem não o teme de verdade. Mas, ao mesmo tempo, para aquele que pratica a justiça e para aquele que confia no Senhor Jesus, dizer que Deus conhece o nosso coração é um grande alívio, não é? Então, é isto que nós podemos observar aqui nesse primeiro versículo. De modo que,
nós devemos sim pedir ao Senhor que atue sobre a nossa vontade, que mude, quem sabe, as nossas afeições naturais, não é? De um modo que nós possamos gostar e sentir prazer naquilo que agrada a Deus. Porque quando estivermos fazendo aquilo que agrada a Deus e sentindo prazer nisso, isto é um sinal de que Deus também tem se agradado de nós e Deus tem sentido prazer no estilo de vida que nós assumimos para nós. Por isso que também ele diz aqui no final, os que andam em integridade são o seu prazer. Então a pergunta que é importante de fazer aqui nós queremos ser considerados como abominação para o Senhor, ou nós queremos ser considerados como criaturas e filhos de Deus que lhe dão prazer em todas as coisas? Certamente você não quer incorrer na ira de Deus, nem quer ser rejeitado por Deus, não é? Nem quer ouvir falar que Deus tenha qualquer tipo de repúdio ou repugnância, não é? Em relação à sua vida, né? Todos nós, se somos sensatos, né, desejamos que Deus se agrade de nós. Precisamos da bênção de Deus, da comunhão com Deus, né? E certamente é isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos suplicar no decorrer da nossa trajetória. Tá? Então, esses são os pormenores aqui do versículo 20. O versículo 21 complementa a ideia dizendo: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Então nós temos mais um contraste aqui, né, entre o mal e os que praticam o mal, no caso, né, e os justos. E ele diz de uma forma muito categórica, observem, o mal é evidente, não ficará sem castigo. Muitas vezes as pessoas se iludem, não é, com essa história e repetem essa história. Muitas vezes as pessoas são levadas a pensar que os crimes compensam, por exemplo, né? Que aqueles que praticam o mal nunca são punidos, que eles são inatingíveis, né? Que a justiça falha. É verdade, nós temos muitos relatos, não é, na história de injustiças que foram cometidas, mesmo com todo um sistema, né, muito bem produzido para que se estabeleça, né, a justiça entre os homens. Mas mesmo assim a justiça falha muitas vezes, né? E aí aquela sensação que as pessoas muitas vezes também expõem, e aquela concepção, né, que comumente as pessoas expressam: olha, a justiça humana falha, mas a justiça de Deus não falha. É verdade, isso é verdade, né? Os homens podem falhar no seu juízo, no seu julgamento, os homens podem falhar nas sentenças que eles produzem, né, no entendimento real dos fatos. Nós somos muito limitados, nós temos evidentes restrições, né? Deus não tem nenhum tipo de limitação. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, ele pode fazer todas as coisas e ele conhece todas as coisas. Ele nos conhece de uma forma tão perfeita que nós somos conhecidos de Deus muito mais plenamente do que podemos conhecer a nós mesmos. Isso é fantástico. Deus nos conhece muito mais do que nós jamais poderemos conhecer sobre nós mesmos. Porque Ele é Deus. Porque a mente dele é infinita. Não é? Porque nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. E isto, evidentemente, nós não somos. Então observem que, apesar da sensação de injustiça, né, que muitas vezes nós sentimos nesse mundo, né, aqui o texto é muito claro: o mal é evidente, não ficará sem castigo, né? E a ideia aqui é que ninguém escapa, ninguém consegue fugir, né, do castigo de Deus. Quando Deus reserva o castigo, o juízo a alguém por algum mal praticado, por algum mal continuado, não é? Por algum tipo de injustiça, né? Por algum tipo de corrupção, né? Praticada. Então, quando Deus reserva a punição,
E principalmente, falando de uma forma muito clara, pela rejeição a Deus. Muitos homens rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? E todo o mal praticado, né? Todo o mal praticado pelos homens, toda a blasfêmia dos homens, toda a incredulidade dos homens, todas as maldades que os homens praticam entre si, contra si mesmos, todas as mentiras que os homens contam, e estas coisas todas, né, todos os males que os homens acumulam, eles certamente receberão uma resposta da parte de Deus. Então ninguém pense que vai viver perversamente, né, por todo o tempo, sem nenhum tipo de punição da parte do Senhor. A punição, o castigo de Deus, vem muitas vezes no curso da nossa própria existência terrena, outras vezes pode vir de uma forma até mais penosa na eternidade, mas certamente o mal não passa incólume, né? Então o mal, ele recebe o seu castigo, mas ao mesmo tempo, veja que alívio, veja que boa notícia, né? Para aqueles que andam com Deus, para aqueles que semeiam o Evangelho, para aqueles que têm a bondade no seu coração, para aqueles que tiveram o seu coração transformado, né? Pela obra do Senhor Jesus, do seu Santo Espírito, estes, né, são livres. Então a geração dos justos é livre, né? É o que está sendo dito aqui no final do versículo 21. Então são afirmações muito veementes, que expressam verdades também muito preciosas, que mostram que a justiça de Deus pode até tardar, mas ela não falha. Na verdade, honestamente aqui, o provérbio está colocado de uma forma errada, né? A justiça de Deus nem tarda e nem falha. Quando as pessoas dizem isso, é porque elas estão colocando a sua ótica, a sua perspectiva, né? Deus faz tudo no tempo certo e do modo certo, tá? Então, para esclarecer aqui, né? O fato é, a justiça de Deus não falha, é verdade, ela não falha. Mas também nem sequer podemos dizer que ela tarda, né? Embora as pessoas, a gente entende o que as pessoas querem dizer quando elas se pronunciam assim, mas o fato é que nós podemos confiar inteiramente na justiça de Deus e no tempo em que Deus a aplica, ok? Então, fica aqui a lição, né? Que nós devemos guardar em nosso coração. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Ande em integridade diante de Deus, né? Que você tenha prazer em Deus e que assim também, no curso da sua vida, você possa perceber as bênçãos do Senhor e a demonstração de que o Senhor tem tido prazer, né? No estilo de vida que você adota. Por outro lado, né, a geração dos justos é livre. Então vamos pensar nisso, né? O Senhor nos libertou, o Senhor nos abençoa com a sua presença, com o seu suprimento, né? Nós somos livres, de fato, inclusive livres da escravidão do próprio pecado, inclusive livres da perversidade, né? De uma vida sem Deus, de uma vida totalmente sem significado, né? Deus nos deu Deus transformou as nossas vidas e nós somos inteiramente gratos a Ele por isso. Se porventura você ainda não compreendeu estas coisas, cuidado, né? Arrependa-se, passe a levar Deus a sério, né? Porque a ira de Deus, e quando Deus considera alguém por alguma razão abominável, lembrem-se de Caim, né? Que também alimentou o seu coração com inveja, assassinou o seu próprio irmão, quis a primazia, né? Buscou para si, viveu para si, não se importou com Deus, consequentemente não se importou com o próximo, né? Isto é abominável para o Senhor, e o mal não ficará sem castigo. Que Deus abençoe você, que Deus esclareça todas as coisas, abra os olhos de todos, e que assim, de todos aqueles que nos ouvem aqui, né? E que assim nós sejamos aperfeiçoados a cada dia e andemos nos seus caminhos com o temor de Deus no nosso
coração. O Senhor conhece o nosso coração, né? Os homens não conhecem, mas Deus conhece o nosso coração. Ele é o justo juiz. Vivamos para Ele. Que o Senhor assim nos abençoe.